Boa tarde. Tudo bem, gente? Tudo bem? Não? Por quê, rapaz? Segunda? Uma nova semana se inicia. Mais uma oportunidade de aprender cálculo. Então tá tudo certo, né? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre derivada, tá? A gente vai começar hoje pelas regras de derivação. Tá? Nas aulas passadas a gente introduziu o que era derivada, vimos a definição de derivada, que é uma taxa de variação de funções. A gente viu, a partir daí, a derivada como uma função, né? A função derivada. Então, você tem uma função, você pode encontrar uma nova função, que é a derivada da função original. E você pode encontrar também a derivada da derivada, a derivada da derivada da derivada, e assim sucessivamente, né? Então, a gente viu todas essas coisas. Vimos o conceito de derivabilidade relacionado ao conceito de continuidade, né? Foi uma coisa, um teorema importantíssimo que nós vimos. Demonstramos, inclusive, e resolvemos alguns exercícios sobre isso, tá? E sexta-feira passada nós tivemos a nossa quarta prova. O que vocês acharam da prova? Estava boa a prova? Estava muito boa, né? A prova estava toda dada. Né? Foi um presente ali, antecipado de Natal para vocês. Eu espero que vocês tenham saído bem. Nós ainda não temos as notas, eu já olhei só algumas notas. O pessoal está corrigindo. Acho que eu olhei assim, não foram tão... Resolve o quê? A extra? A extra. Ainda tinha uma questão de ligar, né? A gente relembrar em nossos estudos aí lá quando a gente era criança. Ligue os pontos, né? Ligue os gráficos. Tá, deixa eu comentar aqui a prova. Então, a prova tinha 4 questões e uma questão extra, que era uma questão... mais para você entender o conceito, né? Vamos começar por essa aqui. Era uma questão de teorema do confronto. Eu fiz essa questão em sala, exatamente essa questão eu fiz em sala, quando nós falamos de teorema do confronto, né? É só você reescrever essa desigualdade aqui, como f de x mais 5, menor ou igual que isso e maior ou igual que menos isso aqui, né? Fica assim, f de x mais 5... menor ou igual que 3 vezes 4 menos x ao quadrado e maior ou igual que 3 vezes 4 menos x ao quadrado, só que negativo, né? Porque quando você tem o módulo de, por exemplo, módulo de x menor ou igual que a, isso aqui a gente já viu que pode ser reescrito da seguinte forma, né? Então é só utilizar isso aqui. Aí como eu quero o limite da f, né? Então eu tenho que tirar esse 5 daqui, então é só somar menos 5 a tudo, né? Soma menos 5 a tudo, aqui vai ficar menos 5 menos 3, 4 menos x ao quadrado, menor ou igual que f de x, menor ou igual que menos 5, 3, 4 menos x ao quadrado, e passar o limite. Quando você passa o limite, é o limite quando, bota lá, quando x tende a 4, né? Só para... o limite quando x tende a 4. Então, quando x tende a 4, isso aqui vai para 0. Isso aqui vai para 0. Então, a f de x fica presa... O limite da f de x, quando x tende a 4, ela fica entre menos 5 e 5. E, portanto, na verdade, esse limite é menos 5, né? Então, a alternativa dessa daí era menos 5. Resposta B ali, né? Era só marcar a bolinha aqui, B... Sendo que era um tipo de prova diferente, né? Se eu não me engano, a outra dava 5. Então uma dava 5, a outra dava menos 5, tá? Mas eu fiz essa daqui, exatamente essa questão em sala. Essa daqui eu fiz exatamente essa em sala também. Sim ou não? Fiz. Quem revisou a aula, viu, né? Então, essa daqui eu te dava o limite fundamental exponencial. Ainda te dei o limite fundamental exponencial, que era para não ter chance de errar. Ainda te dei o limite exponencial fundamental para te não esquecer. O limite fundamental exponencial é esse. Então, qual é o limite desse, né? Então, essa daí era só escrever aquele limite quando x tende a mais infinito, de 1 mais 1
sobre x elevado a x mais 2. Aí você escreve isso aqui, como aqui eu tenho uma soma, tu separa, tu escreve assim, isso vezes 1 mais 1 sobre x ao quadrado, né? Porque multiplicação de potências de mesma base, entre aspas, conserva a base e soma os expoentes. E quando x tende a mais infinito, isso aqui tende a zero. Se isso tende a zero, isso aqui tende a 1 ao quadrado, que dá 1. Então, na verdade, só vai depender disso, né? Isso aqui é o próprio E. Então, é E mesmo a resposta dessa, tá? Então, era item B isso aí também. Né? Ok? Então, essa era a segunda questão. Então, fazia essas duas que eu já resolvi em sala, você já tinha 4 pontos. 4 pontos grátis, né? Aí, essa daqui, bonitinha, eu te dava essa função, te dava esses pontos com essas abscissas e perguntava na letra A em quais pontos a função é descontínua. Ora, a função é descontínua em C e E. Acabou, 1 ponto. Certo? Em quais pontos a função é não derivável? Bom, ela é não derivável onde ela é descontínua ou então onde ela tem aqueles bicos, né, que a gente falou, como por exemplo a função módulo, que tem bico, ela não é derivável no bico, né? Então ela não é derivável em A, em C, em D e em E. Pronto, acabou. Mais um ponto. Ela é derivável somente em B e F. Ok? Alguma dúvida? Não entendi. No D, mas tem um bico aqui, né? Dá para ver um bico aqui. Ele tem a função, ela tem uma espécie de mudança abrupta no comportamento dela. Ela vinha aqui suave e de repente ela cai de uma vez. Então tem uma mudança brusca aqui, né? Então ela tem um ponto de descontinuidade. Desculpa, um ponto de não derivabilidade, digamos, né? Aqui. Então ela não é derivável em A, em C, em D e em E. Acertaram? Beleza, graças a Deus. E essa última que era a única que tinha conta para fazer, que nem é conta na verdade, era só explicar, né, o porquê. Fizeram essa? Não? Sim. Essa daí, olha só, desenhe o gráfico, né, meus amores, desenhem. Olha só. Você tem uma função definida nesse intervalo de 1 a 5. Presta atenção. F de 1 é 2. F de 1 é 2 e F de 5 é 10. F de 5 é 10. Ele quer saber se existe algum valor C nesse intervalo, tal que F de C é 7. Tem algum cara dessa função que bate aqui no 7? Tem. Tem que ter pelo menos um. Por quê? Porque ela é contínua e o TVI nos garante isso. Ele não diz lá? Bota lá para a gente, por favor. Seja uma função contínua naquele intervalo. A função é contínua. O TVI diz que se você tem uma função contínua em um intervalo fechado, nessas condições, não tem jeito. Tem como tu desenhar o gráfico de uma função contínua saindo daqui, chegando aqui, sem passar nessa linha? Não, impossível. Tu pode tentar forçar o quanto que tu quiser. Uma hora ele vai passar. E onde ele passar, aqui vai ser o ponto. Aí era só explicar. Tem. Por quê? Porque o TVI nos afirma que se uma função for contínua em intervalo fechado, vai ter, pronto. Era só justificar. Mais 3 pontos nessa. Ok? Alguma dúvida? E a última questão, que era extra, era só para ligar aqui esse gráfico ao gráfico da sua derivada, né? Cadê? Qual é? Vocês ligaram esse primeiro aqui em qual? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Segundo, né? Essa questão eu tirei lá do Stuart. Eu só arrumei ela para ficar uma questão de ligar. Tá? Essa daqui vai no segundo. Por quê? Porque olha só. O que é a derivada? Coeficiente angular da reta tangente. Não é isso? Interpretação geométrica. Coeficiente angular da reta tangente. Olha só. Essa parte aqui. Deixa eu aumentar aqui. Olha só. Essa parte aqui, ó, do gráfico. As retas tangentes têm inclinação positiva ou negativa? Nessa parte aqui, ó, tem inclinação positiva ou negativa? Negativa. Sim ou não? Negativa. Aí, daqui, bem aqui, ó, a reta tangente é horizontal, sim ou não? Então é 0. Bem aqui também, horizontal, então é 0. Tá?
Nesse intervalo daqui até aqui, onde eu estou destacando ali, ó, daqui até aqui, a inclinação da reta tangente é o quê? Positiva ou negativa? Positiva. E daqui em diante é negativa novamente. Então ela vai negativa, positiva e negativa. Qual é o gráfico que contempla isso? É esse aqui, ó, a letra B. Aqui ela está negativa, ó. Opa, deixa eu tirar aqui. Negativa, positiva e negativa. Esse é o gráfico da derivada da função. Esse segundo aqui, ó, a inclinação bem aqui nesse pedaço é positiva ou negativa? Positiva. Só que ela é constante. Sim ou não? A inclinação nesse intervalinho é constante. Bem aqui nesse bico, a derivada é quanto? Não existe. Muito bem, ela não existe. Daqui para cá, a inclinação é positiva ou negativa? Negativa. Mas é constante, sim ou não? É constante, inclinação constante. Bem aqui, a derivada é quanto? Não existe também. E o restante, a derivada é positiva e de inclinação constante. Qual é o gráfico, então? Só pode ser esse aqui, né? Não só pode ser esse. Tá bom? Então, você pode fazer análise para o restante dos gráficos. Eu não vou fazer para a gente não perder muito tempo, tá? Mas essa primeira ligava com essa segunda. A segunda ligava com a quarta. A terceira ligava com a primeira. E essa daqui ligava com a terceira, né? Tá bom? Então era essa. Acertaram? Não? Acertou? Beleza. Então tirou 10. Pronto. Tá? Então tá aí, gente. A prova estava bem tranquila. Eu espero que vocês tenham feito uma boa prova, tá? Depois a gente vai ver as notas. E vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre regras de derivação. Tá? A partir de hoje, as coisas vão ficar mais divertidas, porque a gente vai sair um pouquinho daquela definição, né, de derivada, que é essa aqui, né, que nós vimos. Você derivar uma função é o mesmo que você resolver esse limite, né, por definição. Essa taxa de variação instantânea. Tá? E você pode pensar na derivada da função dessa maneira, né, como a derivada da função em um certo ponto, que é equivalente a resolver esse limite. Tá bom? Só que olha só, a gente ficar resolvendo, calculando derivadas de funções sempre pela definição é um negócio meio complicado, né? Você tem funções aí que quando você for derivar vai te dar muito trabalho você derivar aí pela definição. Para isso servem as regras de derivação. E na verdade nós já começamos a utilizar essas regras na aula anterior. Algumas dessas regras, né? Quando nós vimos as derivadas de algumas funções elementares, né? Por exemplo, a derivada da potência x elevado a n, nós já sabemos como é que calcula, né? É n vezes x elevado a n menos 1. Aí a gente já viu a derivada da exponencial de base e, da logarítmica de base e. Já vimos a derivada do seno. Qual é a derivada do seno mesmo? Cosseno. Já vimos a derivada do cosseno, que é menos seno, né? Então a gente já viu as derivadas de algumas funções elementares. Só que é claro que a gente não pode ficar preso nisso, tá? A gente tem que começar a obter ferramentas que nos permitam calcular derivadas de outras funções. Por exemplo, quando a gente começa a operar outras funções. E se eu quiser a derivada da função seno mais a função log natural de x? Se eu quiser a derivada da função seno de x ao quadrado mais 1. Então a gente tem que começar a aumentar as nossas ferramentas para a gente poder calcular derivadas dessas funções elementares todas aí que a gente conhece, tá bom? Para isso, a gente tem esse primeiro teorema, que é sobre as regras de derivação, tá? Ele nos diz o seguinte, olha, se você quer derivar a soma ou a subtração de duas funções, você deriva uma, deriva a outra e soma ou subtrai. Então a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada da subtração é a subtração das derivadas. É isso que diz aquele primeiro tópico aí desse teorema. Tá? Vamos ver por que isso é verdade, né? Vamos ver por que isso é verdade. Vamos demonstrar, né? Hoje a gente vai começar demonstrando algumas coisinhas, tá? Então, olha só.
derivada da soma. Então eu quero calcular isso aqui, ó. Vou fazer só para a soma, a da subtração é equivalente. F mais G linha de x, né? Eu estou derivando a soma de duas funções. Antes disso, vamos lembrar a definição de soma de função, né? Acho que a gente já falou isso. Se você quer somar duas funções, f mais g de x, por definição, é a f de x mais a g de x. F mais g de x é f de x mais g de x. E f menos g de x é f de x menos g de x. Tá? Então, por definição, isso aqui. Esses dois pontinhos aqui com essa igualdade significa a definição, tá? Tá, agora vamos demonstrar essa daqui. Então, se eu quero f mais g linha de x, a derivada da soma, eu quero, na verdade, calcular esse limite. Limite, eu vou usar esse daqui de baixo, tá? Em um ponto. Aí a gente generaliza para qualquer ponto do domínio, tá? Quando x tende a P, f de x, então aqui é f mais g de x, menos f de P, então aqui é f mais g de P, sobre x menos P. Tudo bem? Então a derivada da soma, por definição de derivada, é o limite quando eu calculo o limite desse quociente quando x tende a P. F mais g, no caso é f mais g de x menos f mais g de P sobre x menos P. Eu vou tentar sair daqui e chegar a algo relacionado a isso aqui, tá? Vamos ver como é que a gente faz. Bom, por definição, f mais g de x é f de x mais g de x. E por definição, obviamente, f mais g de P é f de P mais g de P. Então, vou aplicar a definição. Isso aqui é limite quando x tende a P, f de x mais g de x, menos f de P mais g de P sobre x menos P, com um pequeno cuidado, que aqui esse negativo tá para todo esse parênteses. Tá bom? Então, isso aqui vai ser igual ao seguinte, ó. Limite, quando x tende a P, Aí eu vou agrupar. Eu vou pegar esse f de x e vou agrupar com esse. Vai ficar f de x menos f de P sobre x menos P. E aqui eu vou colocar mais o limite. Vou separar logo os limites, tá? Quando x tende a P. Aí esse g de x eu vou agrupar com esse menos g de P. Mais e menos, menos. Então fica g de x menos g de P sobre x menos P. Esse x menos P, que era comum aos dois, eu separei. E quebrei logo o limite. Tudo bem? Então isso aqui vai ficar... Bom, esse limite aqui, por definição, isso aqui é a derivada da f. Isso aqui é a derivada da f no ponto P. Isso aqui é f' de P. Mas... esse limite aqui, observe que é o mesmo limite lá da definição de derivada. Então, isso aqui é a derivada da g no ponto P. Isso aqui é g' de P. Então, acabamos de mostrar que se eu quero derivar a soma de duas funções aplicada em um ponto, eu derivo a primeira, aplicada no ponto, e somo com a derivada da segunda, aplicada no mesmo ponto. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Então, essa daí... Aí, tudo que a gente fez aqui é só trocar esse mais... pelo menos que você demonstra a da subtração, tá? É assim que a gente mostra esse primeiro tópico. Esse segundo tópico é imediato, né? Porque derivada de c vezes uma função... Aqui eu escrevi errado, peraí. É c vezes f' de x agora. É assim, tá? Então, a derivada do produto de uma constante pela função, né? Então, aqui vai aparecer a constante, você põe a constante em evidência, tira ela do limite e já é imediato. Não vou fazer essa, tá bom? Vou fazer essa terceira aqui, que é mais bonitinha. A derivada do produto não é o produto das derivadas, cuidado. Tá? A derivada do produto de duas funções não é o produto das derivadas. A derivada do produto de duas funções é, você deriva a primeira e multiplica pela segunda e soma com a primeira multiplicada pela derivada da segunda. Tá? Então, olha só. Vamos fazer outro. Esse aqui é o primeiro tópico. Segundo. F vezes G... derivada dela, derivada do produto dela. Então, isso aqui, por definição de derivada, isso aqui é o limite quando x tende a P,
de f vezes g de x menos f vezes g de p sobre x menos p. Correto? Estou usando a definição de derivada. Aí, olha só. Por definição, é porque eu não defini aqui produto de funções, mas vou definir aqui o produto de funções. Quando você tem f vezes g de x, por definição, isso aqui é f de x vezes g de x. Tá? E o quociente é a mesma coisa. Desde que a do denominador seja diferente de zero, né? Então, isso aqui vai ser, por definição, isso aqui vai ser o limite, quando x tende a p, da f de x vezes a g de x menos a f de p vezes a g de p sobre x menos p. Tá bom? Até aí? Não fiz nada demais, só apliquei a definição, tá? Agora, olha só o truque. Agora, para a gente chegar ali onde a gente quer, a gente vai fazer o seguinte, ó. Isso aqui é f de x vezes g de x, e eu vou subtrair um termo aqui. Eu vou subtrair f de p vezes g de x. Vou tirar esse cara, mas para eu não alterar o que está aqui em cima, eu vou colocar ele de novo. Deixa eu só diminuir aqui a letra, porque está muito espaçado, e não vai caber aqui. Isso aqui vai ser limite do x tende a p, f de x vezes g de x. Aí, olha, eu vou subtrair f de p vezes g de x, subtraio e coloco. Então, eu não altero o que está escrito aqui em cima. F de p vezes g de x. E aqui continua, normal. Menos f de p vezes g de p. Tudo isso dividido por x menos p. Entendeu o que eu fiz? Eu só subtraí e acrescentei esse termo. Posso fazer isso? Posso. É mesmo que eu tivesse 10 mais 2. Isso aqui é 12. E se eu colocar mais 1 e menos 1, continua sendo 12. Se você acrescenta e tira, não altera em nada. Tá bom? Mas tem um objetivo isso aqui, ó. O objetivo é o seguinte. Limite quando x tende a p. O objetivo é o seguinte. Aqui, eu vou colocar esse g de p em evidência. Tudo bem? G de p não. G de x em evidência. Vou pôr esse g de x em evidência. Vai ficar assim, ó. F de x menos f de p sobre x menos p. Mais... E aqui, eu vou colocar esse f de p em evidência. F de p em evidência. Então, vai ficar aqui, ó. G de x menos g de p sobre x menos p. Tá bom? Então, é o limite de tudo isso aqui, ó. Alguma dúvida até aí? Não? Aí, olha só que bonito. O limite, quando x tende a p desse quociente, é a derivada da f no ponto P. Isso aqui é a derivada da f no ponto P. Tá? Mais f de p vezes... O limite, quando x tende a p desse quociente, é a derivada da g no ponto P. E quando x tende a p, a g de x vai para g de p. Então, é o que a gente queria. Então, a derivada do produto... Deixa eu só colocar aqui o ponto P, né? Estou calculando a derivada num ponto. Então, a derivada do produto de duas funções em um ponto, você pega, deriva a primeira no ponto, multiplica pela segunda no ponto, e soma com a primeira no ponto, vezes a derivada da segunda no ponto. Então, é isso que está falando, essa regra aqui. Aí, a gente generaliza o ponto para qualquer... O ponto para qualquer valor do domínio da função, né? Então, a derivada do produto deriva a primeira vezes a segunda, mais a primeira vez a derivada da segunda, como está demonstrado aí. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Beleza. Então, olha que bacana, né?
Então vamos fazer a última, né? Vamos definir logo o que é o quociente de duas funções. De x. Por definição, isso aqui é f de x sobre g de x. Obviamente que isso aqui, a g de x, tem que ser diferente de zero, né? Tá? Então, essa é a definição de quociente entre funções, tá? Então, vamos ver como é que a gente pode calcular a derivada do quociente de duas funções em um ponto. Por definição, isso aqui vai ser o limite, quando x tende ao ponto, da f sobre g de x menos f sobre g de p sobre x menos p. Só apliquei a definição de derivada, fiz nada, tá bom? Bom, aí eu vou usar a definição de quociente de funções. Deixa eu fazer aqui, né, para economizar 4. Isso aqui vai ser o limite quando x tende a p da f de x sobre a f sobre a g de x menos a f de p sobre a g de p. Tudo isso dividido por x menos p. Belezinha? Alguma dúvida? Não? Então, isso aqui vai ser o limite quando x tende ao ponto P de... Aí eu vou tirar o mínimo aqui, né? Vou reduzir a um só denominador. Então, é só multiplicar essas duas. Multiplico essa com essa e essa com essa. Então, isso vai ser assim, ó. F de x vezes g de p. Mais para cá. Limite quando x tende a p. F de x vezes g de p menos f de p vezes g de x. Tudo isso dividido pelo produto dos denominadores. G de x vezes g de p. Né? E tudo isso deveria estar dividido por x menos p. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 sobre x menos p. Pronto. Vai ficar melhor assim. Alguma dúvida? Reduzir aqui, ó, multiplica os denominadores. Aí fica esse vezes esse e esse vezes esse, né? Então, f de x vezes g de p menos f de p vezes g de x sobre o produto dos denominadores. Estou reduzindo ao mesmo denominador essas duas frações, tá bom? Então, agora vem o truque, igual ao anterior. O truque é o seguinte, ó. Olha que bonito. F de x vezes g de p. Aí eu vou tirar e vou colocar o negócio também. Olha o que eu vou tirar e vou colocar. Eu vou tirar... vou tirar f de p vezes g de p. Isso. E vou pôr f de p vezes g de p. Então, não altero nada. Menos esse cara. Menos f de p vezes g de x. Tudo isso dividido... Eu vou multiplicar isso aqui, não tem jeito, né? Eu vou, x menos p vezes g de x vezes g de p. Tá? Deixa aqui assim. Ok? Então, eu tirei e coloquei esse cara, então não alterei nada o passo anterior. Tá? E bem aqui agora eu vou pôr g de p em evidência. E vou deixar logo sobre x menos p. Vou dividir esse x menos p para as duas frações. Vai ficar assim, ó, limite quando x tende a p de... Aqui eu vou pôr g de p em evidência. Então, g de p vezes... Vai ficar f de x menos f de p. F de x menos f de p sobre x menos p. Tá? Sobre x menos p. Menos... Vou pôr menos f de p em evidência. Vou pôr menos f de p em evidência. Então, menos f de p. Quando eu ponho ele em evidência, vai ficar g de x. Como eu pus o menos f de p em evidência, então aqui vai aparecer menos g de p, para poder fazer o jogo de sinal. Menos g de p sobre x menos p. Tá? Olha, se eu multiplico esse com esse, eu venho para cá. E se eu multiplico esse com esse, fazendo o jogo de sinal, menos com menos mais, venho para cá. Tá bom? E lembrem-se que tudo isso ainda está dividido por
eu separei esse x menos p aqui e aqui, tá? E tudo isso ainda está dividido por g de x vezes g de p. Então, tudo isso aqui, né, vezes 1 sobre g de x vezes g de p. Tá bom? G de p. Aí, olha só que bonito. Quando x tende a p, isso aqui vai para g de p, vezes, isso aqui vai para a derivada da f no ponto P, então f' de P, menos, isso aqui vai f de P mesmo, é constante, f de P, vezes, isso aqui vai para a derivada da g no ponto P, g' de P. E tudo isso está dividido, está multiplicado por 1 sobre isso, ou seja, está dividido por g de x vezes g de P. Só que quando x tende a P, isso aqui vai para g de P. Então fica g de P vezes g de P, que dá g de P ao quadrado. Então tudo isso dividido por g de P. Dá para enxergar? G de P ao quadrado. Que era a regrinha que nós queríamos lá no... Cadê? Essa aqui, ó. Se eu quero derivar o quociente de duas funções, eu derivo a primeira, multiplico pela segunda, e subtraio da primeira multiplicada pela derivada da segunda, e tudo isso dividido pelo quadrado da segunda. Tá bom? Que é o que está aqui, ó. Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pelo quadrado da segunda, aplicado no ponto. Ok? Então está aí demonstrado esse teoremazinho com as regras de derivação. Tá? Então, derivada da soma e da subtração é a soma ou a subtração das derivadas. Derivada de uma função vezes uma constante é o produto da constante pela derivada da função. Até aí tudo bem. Agora, a derivada do produto e a derivada do quociente não é o produto e o quociente das derivadas. Não. A derivada do produto é o quê? Deriva a primeira, multiplica pela segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Derivada do quociente. Deriva a primeira, multiplica pela segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pelo quadrado da segunda. Professor, como é que eu vou decorar isso? Quando tu fizer aí uns 100 exercícios no mínimo, já vai estar tudo decorado. Tá bom? Esse é o segredo na matemática. Você nunca para, eu nunca sentei, não, hoje eu vou decorar tal fórmula. E fiquei olhando para a fórmula. Não, quanto mais exercício tu faz, mais fica na tua cabeça esse troço. Tá bom? É só assim que a gente aprende as coisas e decora essas coisas. Então, vamos resolver exercício. Alguma dúvida nessas demonstrações? Diga, querida. Tem muitos pedaços específicos. Qual é? Mas esse aqui? Esse aqui. Tá, o que que eu... Aqui? Aqui e aqui. Tá, vamos lá. Tá, daqui para cá, o que que eu fiz? Isso aqui eu mantive, f de x vezes g de p. Tá? Isso aqui eu também mantive, f de p vezes g de x. Agora, esses dois termos, eu coloquei e tirei. Então, isso aqui eu menos isso, mais isso. Porque a qualquer momento que eu quiser, eu posso cancelar esse com esse e voltar para lá. Então, na verdade, eu não estou fazendo nada. Estou só colocando um termo que vai me ajudar a fazer com que apareça aqui a derivada. Tá? Então, eu subtraí f de p vezes g de p e somei f de p vezes g de p. Por quê? Porque bem aqui eu posso pôr o g de p em evidência e vai aparecer f de x menos f de p, que era o que eu queria, para depois aparecer a derivada. E aqui a mesma coisa, ó. Quando eu ponho menos f de p em evidência, vai aparecer g de x menos g de p, que é onde aparece a derivada da g. Bom, então são truques, são artifícios matemáticos nas demonstrações que a gente, às vezes, não tem nada e tu tem que colocar alguma coisa, mas tu coloca e tira para não alterar. É como eu falei, por exemplo, você tem 5 mais 2, isso aqui é 7. Mas se eu fizer 5 mais 2 mais 3 menos 3, isso aqui continua sendo 7. Porque eu coloco e tiro o 3, não altero nada. Foi o que eu fiz. Coloquei e tirei esse f de p e g de p, então não altera nada. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não? Tá, então vamos resolver exercícios. Olha só. Temos vários exercícios aí para a gente treinar essa regrinha. Essas regrinhas, na verdade, né? São algumas.
Não se assustem, gente, porque isso aí, no início pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas vocês vão ver que daqui mais uma ou duas aulas vocês vão estar rindo disso, tá? Não é difícil isso. É só a aplicação direta das regras, tá? Então, olha só, vamos para o primeiro exemplo. Letra A. Derive a seguinte função: x ao cubo mais x ao quadrado mais 1. Tá. Você sabe derivar separadamente a x ao cubo, a x ao quadrado e 1? Diga sei. Sei. Então tu sabe derivar a soma. Porque a derivada da soma é a soma das derivadas, como a gente viu aqui no teorema que eu apaguei, tá? Então a derivada da f vai ser a derivada da x ao cubo mais a derivada da x ao quadrado mais a derivada da constante 1. Tudo bem? Então, a derivada da x ao cubo é quem? 3x ao quadrado. A derivada da x ao quadrado é quem? 2x. E a derivada de 1 é 0. A derivada da constante é 0. Então, você acabou de concluir que a derivada dessa função aqui é 3x ao quadrado mais 2x. Pronto. É para isso que serve as regras de derivação. Você já sabe derivar funções separadas. Então, você já sabe derivar agora somas, subtrações, multiplicações e divisões e multiplicações por constante de funções. Belezinha? Alguma dúvida? Não, aí você pode, por exemplo, esboçar o gráfico dessa derivada. Aí o gráfico da função derivada é o gráfico da derivada dessa função mesmo. Então, são duas coisas. Por exemplo, tomando como exemplo a questão da prova. Essa função tem um gráfico. Essa função tem outro gráfico. Mas esse é o gráfico da derivada dessa função. Seria a inclinação da reta tangente em todos os pontos do domínio dessa função. Tipo assim, vamos pegar o ponto x igual a 1. Então, a inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função em x igual a 1 vai ser dado pelo f' de 1. Olha só. Esse é o gráfico daquela função, x ao cubo mais x ao quadrado mais 1. Vamos pegar o ponto de abscissa 1, tá? Então, bora pegar aqui o 1 e f de 1. Agora eu vou pedir para ele traçar a reta tangente ao gráfico da função f nesse ponto. Olha só. Eu não sei se dá para vocês enxergarem aqui, ó, mas a reta que apareceu, a equação dela é y igual a 5x menos 2, sim ou não? Qual é o coeficiente angular dessa reta? 5, muito bem, 5. Agora, pega x igual a 1 e substitui aqui na função derivada. 3 vezes 1 ao quadrado dá 3. 2 vezes 1 dá 2. 3 mais 2 é o coeficiente angular da reta tangente no ponto x igual a 1. Então, para cada ponto do domínio dessa função, se você quiser descobrir o coeficiente angular da reta tangente em cada ponto do domínio dessa função, basta você pegar cada ponto e substituir na derivada dela. A derivada vai te dar a inclinação das retas tangentes em cada ponto do gráfico dessa função. Tá bom? Aí, se você quiser, você pode esboçar o gráfico da função derivada da função f. Então, é só esboçar o gráfico daquela função. É 3x ao quadrado mais 2x. 2x. Então, olha só. De vermelho, de verde, nós temos o gráfico da função original. De vermelho, nós temos o gráfico da derivada da função. Observem, vamos tentar fazer a mesma análise que nós fizemos lá na prova. Nesse pedaço aqui, as retas tangentes têm inclinação positiva. Então, a derivada está acima do eixo das abscissas. Tá? Aqui, as inclinações das retas tangentes são negativas. Então, o gráfico da derivada está abaixo do eixo das abscissas. Está bem aqui, ó.
E a partir daqui elas voltam a ter inclinação positiva. Então o gráfico da derivada está para cima. Tudo bem? Bem aqui, ó, deixa eu ampliar. Bem por aqui assim, a reta tangente vai ser horizontal. Significa que a derivada é zero. Por isso que bem aqui ela intercepta o eixo das abscissas, porque aqui a derivada vai ser zero. Bem por aqui assim, ó, na verdade bem aqui no 1, a derivada, a reta tangente também vai ser horizontal. Inclinação zero. Então bem aqui a derivada é zero também. Deu para entender? Então recapitulando. Você pega uma função e calcula a função derivada dela. O que que essa função derivada vai te dar? Dentre outras coisas, ela vai te dar as inclinações das retas tangentes ao gráfico da função original em cada ponto do domínio dela. Você pega o ponto do domínio, substitui na derivada, você vai ter a inclinação da reta tangente naquele respectivo ponto. Ok? Alguma dúvida, gente? Não? Então vamos lá. Vamos lá, segundo item. Letra B. Você tem a função f de x igual a 3x mais a raiz quadrada de x. Tá? Qual que é a derivada dessa função? Bom, derivar essa função é derivar essa e somar com a derivada dessa. Derivada de 3x é 3. Então respondam. 3. Digam 3. 3, obrigado. Mais a derivada da raiz quadrada de x. Muito bem, gostei. Direto. 1 sobre 2 raiz de x. Todo mundo sabe por quê? Alguém não sabe por quê? Não tenha vergonha, levante a mão que eu explico. Não? Vamos lá. Observação. Qual é a derivada da raiz quadrada de x? Você reescreve a raiz de x como x elevado a meio. Tudo bem? E aqui você usa a regra da derivada da potência. Qual é a regra? O expoente cai, então fica meio vezes x e subtrai uma unidade do expoente. Então vai ficar meio menos 1. Tudo bem? Então isso aqui vai ser meio vezes x elevado, meio menos 1 dá menos meio. Ok? Menos meio. Como esse expoente é negativo, eu posso inverter a base. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes x elevado a meio. Inverti a base, troquei o sinal do expoente. E como aqui eu tenho x elevado a meio, isso aí é o mesmo que raiz de x. 1 sobre 2 raiz de x. Pronto, então a derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Belezinha? Relembrando, eu estou usando essa regra aqui, ó. Você tem a derivada de x elevado a n, isso aqui é n vezes x elevado a n menos 1. Tá? É essa regrinha que eu estou usando bem aqui, daqui para cá, nesse passo. Alguma dúvida, gente? Não? Vamos para a próxima. Qual é a derivada daquele polinômio ali, ó? 5x² mais bx quadrado mais bx ao cubo mais cx quadrado mais d, onde aquelas letras que aparecem, b, c e d, são constantes reais, tá? F de x igual a 5x² mais bx ao cubo mais cx quadrado mais d. Qual que é a derivada dessa função? Vamos lá. Derivada dela é só derivar cada uma separada e somar. Derivada de 5x², 20x ao cubo. Ok? Mais derivada de bx ao cubo, 3bx ao quadrado. Mais derivada de cx ao quadrado, 2cx. E derivada de d é 0. Então está aqui, a derivada da função f é essa.
Belezinha? Tá? Próxima. X ao quadrado mais 3x, tudo isso multiplicado pelo seno de x. Agora toma cuidado, porque agora, para eu derivar essa função, eu tenho que perceber que aqui eu tenho uma função vezes outra função. Então, se eu tenho um produto de funções, eu tenho que usar a regra do produto. Certo? Então, pela regra do produto, o que é que a gente tem que fazer? Você deriva uma, multiplica pela outra e soma com a primeira vez a derivada da segunda, certo? Então vamos fazer. Vamos supor que essa é a primeira e essa é a segunda. Então, deriva a primeira. Qual é a derivada de x ao quadrado? Mais 3x, direto. 2x mais 3. Essa é a derivada da primeira. Então, deriva a primeira vezes a segunda, vezes o seno de x. Mais... a primeira, do jeito que ela está, não mexe nela, vezes a derivada da segunda. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Pronto. Essa é a derivada da função. Ok? Alguma dúvida? Não? 5x sobre x ao quadrado mais 1. Tá? Vamos lá. Agora eu tenho um quociente de funções. Então eu tenho que usar a regra do quociente. Vou colocar aqui a regra do quociente só para a gente não esquecer. Deriva a primeira vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, sobre o quadrado da segunda. Tá bom? Então, vou usar essa. Então, vamos lá. Então, a derivada da f vai ser o quê? Deriva a primeira. A primeira é a de cima, a segunda é a de baixo. Qual é a derivada de 5x? 5. Vezes a segunda. Então, coloca aqui do jeito que está. Mas não vai colocar assim. Falta o parêntese. É 5 vezes tudo isso. Então, coloco parênteses, senão está errado. Menos a primeira, deixa do jeito que está, 5x. Vezes, agora calcula a derivada da de baixo. Qual é a derivada de x ao quadrado mais 1, direto? 2x. Tudo isso dividido pelo quadrado da segunda. Então, pega a de baixo, que é x quadrado mais 1, e eleva ela ao quadrado. Tudo bem? Aí agora arruma. Na verdade, só tem para arrumar aqui, né? Não, dá para arrumar mais. 5x ao quadrado mais 5 menos 5 vezes 2, 10, x vezes x, x ao quadrado. Sobre x ao quadrado mais 1, tudo ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar menos 10x ao quadrado mais 5x ao quadrado dá menos 5x ao quadrado. Menos 5x ao quadrado mais 5, tudo dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Pronto. Essa daqui é a derivada dessa função. Belezinha? Dúvidas? Perguntas? Não? Beleza. Tá vendo como é divertido? Aí tu vai para tua casa, bota o teu prato de comida, pega o teu caderno, coloca do lado do prato e vai jantar e resolver questões. Deriva função até tu não querer mais. Tá? Tem mais alguma? Bora ver. F. Qual é a derivada da função tangente? Muito bem, hein? Por quê? Não sei, professor, decorei. Eu sei que é isso. Chicó, não sei, só sei que foi assim. Alguém tem alguma ideia de como a gente pode encontrar a derivada da função tangente? Seno sobre cosseno, né? Tangente nada mais é que seno sobre cosseno, por definição. Então, se eu quero calcular
A derivada da tangente, basta que nós calculemos a derivada do seno sobre cosseno. Certo? E para calcular essa derivada, eu tenho que usar a regra do quociente, derivada do quociente. Então, isso aqui vai ser derivada da primeira. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Derivada da primeira vezes a segunda. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu ouvi gente falando mais, é menos. Vem aqui, ó. Menos. Tá? A primeira, menos a primeira, vezes a derivada da segunda. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Cuidado. Não esquece. Menos seno. Tudo isso dividido pelo quê? Quadrado de baixo. Então, cosseno ao quadrado de x. Tudo bem até aí? Bem aqui eu vou fazer o jogo de sinal. Menos com menos mais. Vai ficar assim, ó. Cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado. Menos com menos mais. Seno vezes seno é seno ao quadrado. Dividido por cosseno ao quadrado. Só que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Relação fundamental da trigonometria. 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Só que 1 sobre cosseno é o quê? Secante. Então fica secante, só que ao quadrado. Então isso aqui é secante ao quadrado de x. Guardem isso no coração de vocês, porque isso aí a gente usa muito. Derivada da tangente é secante ao quadrado. Belezinha? Tá, AG, f de x igual a 3x ao quadrado mais 2 raiz de x sobre x, tá? E essa aqui, como é que vocês calculariam a derivada dela? Que regra vocês usariam? Quociente, sim ou não? Só que aqui você tem que prestar bem atenção. O objetivo é sempre a gente facilitar as coisas para a gente. Então, se tu fores usar diretamente a regra do quociente, tu vai ter muito trabalho. Ao invés disso, você pode, por exemplo, como esse x aqui é um denominador comum a essas duas partes, você pode separar. Você pode reescrever isso aqui assim, ó, 3x ao quadrado sobre x mais 2 raiz de x sobre x. Pode ou não pode? Então, isso aqui ficaria assim, ó, f de x igual a x ao quadrado sobre x dá x. Então, isso aqui fica 3x. Certo? Mais raiz de x sobre x. Raiz de x é x elevado a meio. Sim ou não? Como eu tenho uma divisão, então eu conservo a base e subtraio os expoentes. Meio de cima com 1 daqui. Então, isso aqui é o mesmo que x elevado a menos meio. Sim ou não? Tá? Então, isso aqui é 2 vezes x elevado a menos meio. Olha só. E agora tu deriva essas duas separadamente. Derivada dessa é 3 e derivada dessa é só cair e subtrair uma unidade. Bem mais simples do que você usar a regra do quociente. Certo? Então, sejam espertos. Às vezes, tu pode simplesmente tentar dar uma mexida na tua função e usar uma regra mais fácil do que usar uma regra mais difícil diretamente. Belezinha? Alguma dúvida? Diga, querida. Se derivasse aqui? Em cima? Não. Não, porque se você derivar cada termo, você vai estar dizendo que aqui em cima tudo bem, pode até derivar, mas aqui esse e esse não. Você estaria dizendo que a derivada do quociente é o quociente das derivadas, e nós já vimos que isso não é verdade. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Não? Eu vou passar. Olha só, esse exemplo. Considere que x é igual a t ao quadrado vezes o seno de t. Determine na letra A dx dt e na letra B dx dt avaliada em t igual a π. O que é dx dt aí, gente, mesmo? O que essa notação é? É a derivada.
Mas essa notação é a notação de Leibniz, né? É a notação de Leibniz, né? Lembra que a gente falou na aula anterior que se y igual a f de x, né, a f' de x, você pode representar como dy dx, né? A derivada de y em relação a x. Essa aqui é a notação de Leibniz, tá bom? E ela vai ser muito útil para a gente, somente daqui a pouquinho, quando a gente for falar de uma regrinha especial, tá? Como vocês vão ver. Então vamos lá para o exemplo. X é igual a t ao quadrado vezes o seno de t. Então na letra A, ele quer que nós encontremos dx dt. Então o que isso significa? Você tem que derivar a função x em relação à variável t. Essa notação de Leibniz ela é muito importante para a gente visualizar em relação a qual variável você está derivando a função. Então aqui eu tenho uma função x de t. Então aqui eu estou querendo derivar a função x em relação à variável t. Vamos supor que essa função tivesse uma outra variável, uma função y, por exemplo. Então a derivada vai estar indicando em qual variável, em relação a qual variável nós estaremos derivando a função. Tá? Bom, então vamos lá. Derivada de x em relação a t. Bom, aqui eu tenho um produto, então tem que usar a regra do produto, não tem jeito. Tá? Então a regra do produto nos diz, deriva a primeira, qual é a derivada de t ao quadrado? 2t. Vezes a segunda, seno de t. Mais a primeira, t ao quadrado, vezes a derivada da segunda, a derivada do seno, cosseno de t. Pronto. Essa é a derivada da função x em relação a t. Belezinha? Tá bom? E na letra B, ele quer a derivada de x em relação a t avaliada no ponto t igual a π. Então eu vou pegar o ponto t igual a π e vou substituir na derivada, porque eu quero o valor da derivada quando t é π. Então pego t e substituo por π na derivada. Então isso aqui vai ficar 2π seno de π mais π ao quadrado cosseno de π. Substituir. Onde tem t eu ponho π. Certo? Quanto é o seno de π? Quanto? 0. Muito bem. Então, esse produto vai para 0. Quanto é o cosseno de π? Menos 1. Então, vai ficar menos π ao quadrado. Pronto. Só isso. Vamos lá. Derivada da secante. Secante vezes tangente. Por quê? Quem é a derivada da secante? O que é secante? 1 sobre cosseno. É 1 sobre cosseno. Então, se eu quero calcular a derivada da secante, eu posso calcular a derivada de 1 sobre cosseno. Certo? Só que aqui eu tenho que usar a regra do quociente. Então, vamos lá. A regra do quociente diz, você deriva a primeira, derivada de 1 é 0, vezes a segunda, cosseno de x, menos a primeira, que é 1, vezes a derivada da segunda. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Sobre o quadrado da segunda. Então, cosseno ao quadrado de x. 0 vezes cosseno dá 0. Menos com menos dá mais. Então, isso aqui vai ficar seno sobre cosseno ao quadrado. Certo? Só que deixar assim é feio. Então, a gente vai arrumar isso aqui. A gente vai arrumar isso aqui. Deixa eu reescrever. A gente já sabe que a derivada da secante resulta em seno sobre o cosseno ao quadrado. Só que eu não quero deixar assim, que está feio. O que eu vou fazer? Vou escrever assim, ó. Esse cosseno ao quadrado eu vou separar em dois cossenos. Cosseno vezes cosseno, tá? Seno
sobre cosseno vezes cosseno. Tudo bem até aí? Tá? E aí vai ficar assim, ó. Eu vou colocar 1 sobre cosseno vezes seno sobre cosseno. Posso fazer isso? Posso. Estou mudando nada. Aqui tem 1 multiplicando seno, então 1 sobre cosseno vezes seno sobre cosseno. Tá bom? Mas por que isso? Porque 1 sobre cosseno é quem? Secante. E seno sobre cosseno é quem? Tangente. Então a derivada da secante é secante vezes tangente. Pronto. Tá aqui. Essa é uma outra regrinha que a gente usa muito. Então tem que lembrar isso. Tá bom? E a derivada da cotangente. Qual é a derivada dela? Bom, eu sei que a cotangente, por definição, é o quê? É 1 sobre tangente, muito bem, que eu posso até melhorar e reescrever como cosseno sobre seno. Porque a tangente é seno sobre cosseno, então a cotangente é o inverso da tangente. Então é cosseno sobre seno. Certo? Então se eu quero derivar a cotangente, basta derivar o cosseno sobre seno. Tá? Então derivada do cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. Derivada da primeira vezes o seno, a segunda. Menos a primeira, que é cosseno. Vezes a derivada da segunda, que é cosseno também. Tá? Tudo isso dividido pelo quadrado de segunda, da de baixo. E aqui, eu vou pôr, aqui vai aparecer seno ao quadrado e cosseno ao quadrado. Só que eu vou pôr logo esse menos em evidência, menos 1 em evidência, né? Então vai ficar menos seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado, sobre seno ao quadrado. Tudo bem? Tá? E aí, seno ao quadrado mais cosseno é 1. Né? Então, isso aqui é menos 1 sobre o seno ao quadrado. E 1 sobre o seno é cossecante. 1 sobre cosseno é secante. 1 sobre seno é cossecante. Então, isso aqui é menos cossecante ao quadrado de x. Tá? Então, a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado de x. Derivada da tangente secante ao quadrado de x. É muita coisa, professor. É muita coisa. Ninguém disse que era pouca. Tá bom? Então tem que treinar bastante esse troço aí. Se vocês olharem lá nos livros, na internet, aí procura lá, tabela de derivadas. Aí vai ter uma porrada de derivadas lá. A gente nunca decora tudo, né? É mais importante você saber de onde vem do que decorar. Porque se você só tentar decorar, uma hora tu esquece. Se você souber de onde vem, na hora que tu esquecer a fórmula, tu sabe encontrá-la. É mais importante saber de onde vem do que decorar. Tá? E essa última eu vou deixar para vocês, tá? Para a gente avançar. A derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Lembre, a derivada da secante é secante vezes tangente. A derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Tá bom? Tentem fazer essa última aí. Posso passar? Vou passar. Mais um exemplo. Letra A. Encontre a equação da reta tangente à curva y igual a x raiz de x no ponto 1 e 1. Tá bom? Como é que a gente faz? O que a gente falou na aula introdutória de derivada? A gente falou que, e falamos hoje também, que a derivada da função em um ponto, dentre outras interpretações, é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico daquela função naquele ponto. Então, se você tem uma curva aqui, ó, ponto, se você quiser calcular a equação da reta tangente à curva f nesse ponto aqui, o que você faz? Bom, o coeficiente angular da reta tangente a esse gráfico f
nesse ponto P é a derivada da função f no ponto P. E se você quer encontrar a equação toda, você usa aquela fórmula que a gente mostrou. Y menos f de P é igual ao coeficiente angular da reta, que vai ser a derivada da função no ponto P, vezes x menos P. Então, nós temos essa equação. Lembra disso que a gente falou? Tá? Então, essa daqui é a maneira da gente encontrar a reta tangente ao gráfico de uma função em um certo ponto. Tá? Então, preciso do ponto, obviamente, ponto P, o valor da função no ponto P, obviamente, que aqui ele já está me dando, isso aqui é o P, isso aqui é o f de P. Se eu pegar 1 e substituir aqui, ó, 1 vezes raiz de 1 dá 1. Então, por isso que esse ponto é 1 em 1. Tá? E aqui vai faltar a derivada da função avaliada no ponto. Então, a primeira coisa que você tem que encontrar é isso. Sem isso, você não encontra a equação da reta. Tá? Então, vamos encontrar a derivada da função no ponto 1. Para a gente encontrar o valor da derivada da função em x igual a 1, a gente precisa primeiro da derivada. Então, vamos derivar essa função aqui. Ó. Qual é a derivada dessa função? Bom, aqui tem algumas maneiras de você fazer isso. Você pode entender isso aqui como um produto de duas funções e usar a regra do produto. Ou você pode reduzir isso aqui a um só, a uma potência de mesma base, né, e usar a regra do tombo. Vamos reduzir, né? Isso aqui é o mesmo que x vezes x elevado a meio, certo? Então, somos expoentes. Então, fica x elevado a 3 sobre 2, né? Porque aqui 1 mais meio é 3 sobre 2. Tá bom? Então, a derivada da função vai ser esse 3 sobre 2 cai e subtrai uma unidade. 3 sobre 2 menos 1 dá meio. Então, essa daqui é a derivada da função f. Belezinha? Agora, eu tenho que encontrar o valor da derivada no ponto em questão, que é 1. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, calcular f' de 1. Bom, mas f' de 1 é 3 sobre 2 vezes 1 elevado a meio, que dá 3 sobre 2. Correto? Tudo bem? E agora que a gente já encontrou, a gente encontra a equação. Já encontramos o coeficiente angular da reta tangente no ponto 1, a gente encontra a equação da reta. Então vai ficar y menos f de p, que é f de 1, que é 1, igual a f' no ponto P, que deu 3 sobre 2, vezes x menos p, que vai ser x menos 1. Tá? Agora é só arrumar para ficar bonitinho, né? Então, y vai ser 3x sobre 2, menos 3 sobre 2, e esse 1 passa para cá mais 1. Então, y é 3x sobre 2, menos 3 sobre 2 mais 1 dá menos meio. Então, menos meio, essa é a equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto x igual a 1, né? Bora olhar aqui. A função é x elevado a 3 sobre 2, né? Esse é o gráfico da função. Esse é o gráfico da função. Aí eu vou pegar agora o ponto 1 em 1. 1 em 1. Está aqui. Aí eu vou pedir para ele calcular a equação da reta tangente. Está aqui, pronto. Olha só a equação da reta, escrita bem aqui em cima. Ó. Y igual a 1,5 de x menos meio, que é o que a gente escreveu. 3 sobre 2 de x menos 1 sobre 2. 1,5 vezes x menos meio. Tá? Então, esse aqui é o gráfico, é o gráfico da função e da sua reta tangente no ponto de coordenadas 1 em 1. Belezinha? Tá bom? Então, olha que legal, né? E essa outra? Encontre os pontos sobre a curva y igual a x à quarta menos 6x² mais 4, onde a reta tangente é horizontal. Muito importante esse exemplo. Eu já comentei, desde a aula anterior, e inclusive comentei na resolução da prova, hoje, que nós fizemos, quando que a reta tangente é horizontal. A reta tangente ao gráfico de uma curva é horizontal, ao gráfico de uma função é horizontal, quando ela tem inclinação 0.
Se a reta é horizontal, então o coeficiente angular da reta é zero. E como o coeficiente angular é representado pela derivada da função, o coeficiente angular da reta tangente é representado pela derivada da função, então eu estou procurando os pontos onde a derivada é zero. Pronto. Então você tem isso aqui, ó. Você tem uma curva aqui, ó. Tá? F. Nesse ponto aqui, a reta tangente é horizontal. Nesse ponto aqui, a reta tangente é horizontal. Se ela é horizontal, esse ponto aqui, ó. Se ela é horizontal, então significa que a derivada da função nesse ponto é zero. A derivada da função nesse ponto aqui também é zero. Por quê? Porque a derivada da função em um ponto nos dá o coeficiente angular da reta tangente à função nesse ponto. Como a reta tangente ao gráfico da função desse ponto é horizontal, significa que o coeficiente angular dela é zero e, portanto, a derivada da função desse ponto é zero. Essa é a explicação geométrica. A interpretação geométrica. Alguma dúvida? Então, se eu estou te dando naquele exemplo, bota lá o exemplo para a gente, por favor. Se a função é essa, f de x igual a x à quarta menos 6x ao quadrado mais 4. Se a função é essa, e eu estou te pedindo em quais pontos a reta tangente ao gráfico dessa função é horizontal, o que você vai procurar? Você vai procurar os pontos onde a derivada é zero, simplesmente. Então, primeiro calcula a derivada. Quem é a derivada dessa função? 4x ao cubo menos 12x. Tudo bem? Agora, para eu encontrar os pontos onde a derivada, onde a reta tangente é horizontal, eu vou encontrar os pontos onde a derivada é zero. Então, é só igualar isso aqui a zero e vou encontrar os valores de x. Tá bom? Então, eu quero resolver essa equação. 4x ao cubo menos 12x igual a zero. Como é que resolve essa equação, gente? Dentre várias maneiras de se resolver essa equação, a gente pode, por exemplo, pôr 4x em evidência. Tá? Então, se eu pôr 4x em evidência, aqui vai ficar x ao quadrado e aqui vai ficar 3 igual a zero. Concorda? Então, se eu tenho um produto igual a zero, significa que esse é igual a zero ou esse é igual a zero. Então, o 4x é igual a zero e, portanto, x é igual a zero. Ou x ao quadrado menos 3 é igual a zero. E daqui x ao quadrado é igual a 3. E daqui x é igual a mais ou menos raiz de 3. Passo para o outro lado em forma mais ou menos raiz quadrada de 3. Então, os pontos, as abscissas dos pontos, onde a reta tangente ao gráfico dessa função é zero, são os pontos de abscissa x igual a zero e x igual a mais ou menos raiz de 3. Tudo bem? Aí, se você quiser saber os valores de y correspondentes, basta pegar esses valores de x, esse e esses dois, e substituir aonde? Na função. Aí você vai encontrar o y correspondente para ver o par ordenado, bonitinho, tá? Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vou pegar esse x igual a zero, x igual a raiz de 3, x igual a menos raiz de 3, substituir na função. Ó. F de zero, quem é? É 0 à quarta, menos 6 vezes 0 ao quadrado, mais 4. Isso aqui dá 4. Correto? F de raiz de 3 vai ser raiz de 3 à quarta, menos 6 vezes raiz de 3 ao quadrado, mais 4. Então, isso aqui vai dar... Raiz de 3 à quarta dá 3 ao quadrado, que dá 9. Raiz de 3 corta, 6 vezes 3, 18. Mais 4. Então, isso aqui vai dar menos 5. Tá? E se você for fazer a conta, você vai ver que f de menos raiz de 3 também vai dar menos 5. Tá bom? Então, os pontos onde a derivada é zero ou
Consequentemente, a reta tangente horizontal são os pontos cujas coordenadas são 0 e 4, menos raiz de 3 e menos 5, raiz de 3 e menos 5. Esses são os pontos. 0 e 4, raiz de 3 e menos 5, menos raiz de 3 e menos 5. Tá bom? Vamos colocar o gráfico dela aqui rapidinho, para a gente visualizar. X à quarta, menos 6x ao quadrado, mais 4. Olha só. No zero já é visível. Reta tangente aqui é horizontal. Certo? Bem aqui, essa função é uma função simétrica em relação ao eixo y. A gente diz que essa função é uma função par, porque f de x é igual a f de menos x. Tá? Então, tinha que o f de menos raiz de 3 tinha que ser igual ao f de raiz de 3. Tá? Então, bem aqui, ó, raiz de 3 é 1,7 aproximadamente. Então, bem aqui, ó, a reta tangente horizontal. E bem aqui também a reta tangente horizontal, que é menos raiz de 3. Tudo bem? E observem que forma um par ordenado com o menos 5, tá? Ver se dá para visualizar. Ó, bem aqui está o menos 5, ó. Tá? Então, é menos raiz de 3 e menos 5. 0 e 4, que é bem aqui. E raiz de 3 e menos 5, bem aqui. Ficou claro, gente? Então, todas as vezes que vocês estiverem interessados em determinar os pontos onde a reta tangente ao gráfico da função é horizontal, você procura de imediato os pontos onde a derivada é zero, porque são nesses pontos que a reta tangente vai ser horizontal. Alguma dúvida? Bom, então a gente já falou muito, já resolveu muitos exemplos. Vamos agora para, eu ouso dizer, a parte mais importante da nossa aula agora, que é sobre a regra da cadeia, tá? Olha só, olha esse exemplo aí. Não, antes de eu resolver esse exemplo, deixa eu fazer uma pequena introdução aqui. Olha para cá. A gente já sabe derivar bastante funções. Agora, se eu te pedisse para você derivar essa função aqui, ó, y igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Quem é a derivada de y em relação a x? dy dx. Quem é? Alguém saberia me dizer? Muito bem. O nosso amigo, eu esqueci teu nome. Douglas. Nosso amigo Douglas, ele já viu a regra da cadeia. Isso é excelente. Alguém mais já viu a regra da cadeia? Mais alguém? Não? 3 alunos só. Se tiver mais alguém para receber os louros, levante a mão. 3 alunos só viram a regra da cadeia. Já era para vocês estarem adiantados, gente. Porque aqui no Newton, vocês têm a possibilidade de verem um pouquinho mais à frente do que vocês já viram. Toda aula, eu sugiro que vocês... Eu falei isso no primeiro dia de aula, mas eu sempre sugiro que vocês peguem as notas de aula, que já estão todas no Moodle, desde o primeiro dia de aula. Já tem todas as notas de aula. Pega a nota de aula e dá uma lida, só para ver se tu entende alguma coisa do que vai ser a aula. Vocês vão ver como a aula fica mais clara ainda, tá? Olha só, para a gente derivar essa função, com as ferramentas que nós vimos até agora, nós não conseguiremos. Nós não conseguimos derivar essa função com o que nós vimos até agora. A regra da soma, regra do produto, regra do quociente, a gente não consegue. Por que a gente não consegue? Porque essa função, ela é a função que resulta de uma composição de duas outras funções. Quais são essas funções? São as funções g de x igual a raiz quadrada de x e a função
f de x igual a x ao quadrado mais 1. Se eu pegar essas duas funções, raiz de x e x ao quadrado mais 1, e eu fizer a seguinte composição, g da f de x, eu obtenho a função original, porque eu tenho que pegar a f e colocar na g. Então, pego a f e coloco na g. Então, fica raiz de x ao quadrado mais 1. Tudo bem? Então, é por conta disso que nós não conseguimos resolver com as ferramentas que nós temos até agora, nós não conseguimos encontrar a derivada dessa função, porque ela é resultado de uma composição de outras duas funções. Belezinha? A gente precisa de uma ferramenta que nos permita calcular derivadas de funções compostas. É isso que a gente quer. E aí, para a gente introduzir essa ideia, vamos olhar esse exemplo. Agora bota lá o exemplo. Vamos supor que você tem uma função y igual a u ao quadrado, onde essa função u, ela é uma função de x. Então, olha só. A função y é uma função de u, e a u é uma função de x. Na verdade, essa y é uma composta. Eu posso enxergar essa y como uma composta em relação a x. A y é função de u e a u é função de x. Tudo bem? Eu quero primeiro verificar que essa regra aqui é verdadeira. Vamos verificar se ela é verdadeira. Tá? Como é que a gente pode determinar dy dx? Olha só, presta atenção. Por isso que eu falei a importância da notação de Leibniz. Prestem bem atenção, porque essa regra vai ser muito, muito usada daqui para frente. Tá? Então, olha só. dy dx indica que eu estou querendo derivar a variável y, a função y, em relação à variável x. Só que, do jeito que está aqui, a y é função de quem? De u, e não de x. Só que essa u é uma função de x. Então, é como se eu tenho a y em função de u e a u em função de x. Eu posso derivar a y em relação a x, professor? Posso, porque eu posso entender essa y como uma composição dessas duas. Ok? Agora, olha só. Como é que eu faço para derivar y em relação a x, pessoal? Bom, eu sei que a y é u ao quadrado, sim ou não? Só que, então, se eu quero derivar y em relação a x, eu posso derivar u ao quadrado em relação a x. Concorda ou não? Estou só substituindo. No lugar do y, eu coloquei u ao quadrado. E a u, por ser uma função de x, eu derivo ela direto. Só que u ao quadrado, você concorda que a gente pode visualizar isso como u vezes u? Podemos visualizar isso como u vezes u? E como a função u é uma função de x, aqui eu posso usar a regra do produto. Muito bem. Então, vamos usar a regra do produto. Como é que fica? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Não é isso? Então, vamos lá. Derivada da primeira em relação a x. Então, é du dx. Vezes a segunda, que é u. Mais a primeira, que é u, vezes a derivada da segunda em relação a x. Du dx. Alguma dúvida até aí? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. U du dx mais u du dx é 2u du dx. Casinha mais casinha, duas casinhas. U du dx mais u du dx é 2u du dx. Então, acabamos de visualizar o que a questão pediu, que, de fato, se eu quero derivar y em relação a x, sendo y u ao quadrado e u uma função de x, basta fazer isso aqui, ó. dy dx é 2u du dx. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Isso nos serve para resolver, por exemplo, esse problema. Olha só, qual é a derivada daquela função ali, ó? X ao quadrado mais 3x, tudo isso ao quadrado. Presta bem atenção, para te entender logo o que é a regra da cadeia. Tá? Ainda não falei ainda o que é ela, mas isso aí é só para você entender o que vai acontecer na regra da cadeia. Se você tem essa função aqui, ó, x ao quadrado mais 3x ao quadrado, se você tem essa função, qual que é a derivada dela? Aí presta atenção. Essa função, você consegue perceber que ela é uma composição de duas funções?
ela é composta da x ao quadrado com a x ao quadrado mais 3x. Né? Tomando como base o exemplo anterior, é como se isso aqui fosse a função u. Olha, y é u ao quadrado e a u é uma função da variável x. Deu para entender? Tá? Então, pelo exemplo anterior, nós vimos que se a gente tem uma função y como u ao quadrado e uma u, essa u é função de x, então, se eu quero derivar y em relação a x, que é o que eu quero fazer aqui nesse exemplo, basta eu calcular 2u du dx. Não é isso? Então, vamos fazer isso agora nessa função, usando esse exemplo. Então, a derivada da f aqui vai ser assim, ó. Entenda isso aqui como uma função u de x, tá? Então, fica 2u. Vai ser 2 vezes a u, que é isso. X ao quadrado mais 3x. E agora eu derivo a u em relação a x. Quem é a derivada de x ao quadrado mais 3x? 2x mais 3. Pronto. Essa aqui é a derivada da função f. Vou repetir. Eu só não entendi patavinas. Vou repetir, tá? Pelo exemplo anterior, a gente viu que se você tem uma função de u, sendo que essa u é função de outra variável, de variável x, função y igual a u ao quadrado, então se eu quero derivar y em relação a x, eu faço 2u e derivo a função que é a função de x, du dx. E é exatamente o que eu tenho, ó. Y igual a u ao quadrado. Isso aqui, entenda isso aqui como uma u ao quadrado. Sendo que essa u é função da variável x. Então, eu calculo 2u, está aqui, ó, 2u, que é x ao quadrado mais 3x, vezes derivada da u em relação a x. Quem é a derivada de x ao quadrado mais 3x em relação a x? É 2x mais 3. Ficou claro? Alguma dúvida? Sim ou não? Não? Não, vamos chegar lá. Esse é um exemplo só para você entender o mecanismo da regra da cadeia. A gente vai agora generalizar para toda a composição, tá? Agora, olha só. dy dx, 2u du dx. Foi isso que a gente viu, né? Agora, olha só. Esse 2u que aparece aqui, ó, isso aí nada mais, nada menos é que a derivada de y em relação à variável u. Se eu te desse essa função aqui, ó, y é igual a u ao quadrado. Se eu te pedir assim, ó, quem é a derivada de y em relação à variável u apenas? Não é 2u? Quem é a derivada de x ao quadrado em relação a x? Não é 2x? É a derivada de z ao quadrado em relação a z? Não é 2z? Quem é a derivada de u ao quadrado em relação a u mesmo? É 2u. Então, esse 2u que aparece aqui, ó, é nada mais nada menos que a derivada de y em relação a u. Então, eu posso reescrever essa regrinha da seguinte forma. dy dx, se eu tenho uma função, aí presta atenção, se eu tenho uma função y igual a u ao quadrado, sendo que essa u é função de x, e eu quero derivar y em relação a x, eu faço o seguinte, ó. Eu pego dy du, isso aqui é dy du, tá aqui, ó. E multiplico pela derivada de u em relação a x. Olha que bonito. Essa é o que a gente chama de regra da cadeia. Então, quando você tem uma composição de funções, você deriva a primeira função aplicada, deriva a primeira aplicada na função que está aplicada nela, está composta com ela, e depois deriva a função de dentro em relação à variável x. Isso aqui é o mesmo que isso aqui. Eu vou escrever de uma outra forma para você entender essa escrita na notação de Leibniz. Que está escrito aqui, gente, é o seguinte: se você tem uma função composta com outra e você quer derivar essa composição, você faz o seguinte: você deriva a função de fora aplicada na f,
deriva a função g aplicada na f e depois multiplica pela derivada da função que está dentro, f' de x. Essa regrinha aqui é o que a gente chama de regra da cadeia. E foi exatamente o que nós fizemos no exemplo anterior. Olha só, no exemplo anterior, eu tinha uma y igual ao u ao quadrado, onde essa u era uma função de x. Então, o que eu fiz? Para eu derivar y em relação a x, eu derivei y em relação a u e multipliquei pela derivada da u em relação a x. E é exatamente o que a gente está fazendo. Eu tenho a composição de duas funções, eu derivo a função de fora aplicada na função, dy du, e multiplico pela derivada da função de dentro, du dx. Essa é a regra da cadeia. Com essa regra, a gente consegue calcular, enfim, nós conseguiríamos calcular a derivada de uma função como essa. Tá? Como é que a gente pode calcular, então, a derivada dessa função usando a regra da cadeia? A gente faz assim, ó. Entenda essa função como uma composição de outras duas. Quais são as funções? G de x igual a quem? Raiz de x, muito bem. E f de x igual a quem? X ao quadrado mais 1. Então, se eu quero calcular, bom, a g da f de x é a raiz de x ao quadrado mais 1. Então, se eu quero calcular a derivada da g da f de x, o que eu faço? Eu derivo a função de fora. Quem é de fora? Então, eu derivo a função de fora aplicada na f. Tipo assim, ó. Quem é a derivada de raiz de x só? 1 sobre 2 raiz de x, sim ou não? Então, vai ser 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado mais 1. Ah, então vai ficar assim, ó. 1 sobre 2 raiz, só que no lugar do x eu boto a f de x mesmo, x ao quadrado mais 1. E multiplico pela derivada da função f, que está aqui, ó. Multiplico pela derivada da função f. Quem é a derivada da x ao quadrado mais 1? 2x, pronto, 2x. Então essa daqui é a derivada da função raiz de x ao quadrado mais 1. Essa função nós conseguimos visualizar ela como uma composição de duas funções. Se é a g da f de x, onde a g é a raiz de x, e a f de x é x quadrado mais 1. A regra da cadeia nos diz que, se nós queremos calcular a derivada de uma composição, eu derivo a de fora, aplicada na f, e multiplico pela derivada da de dentro. Exatamente o que eu vou fazer aqui, ó. Eu derivo essa aplicada na f. Qual é a derivada da raiz? Só a raiz de alguma coisa. Derivada da raiz de alguma coisa é 1 sobre 2 raiz de alguma coisa, certo? Então, pela regra da cadeia, vai ficar 1 sobre 2 raiz disso mesmo. Só que como eu tenho uma composição, eu tenho que multiplicar pela derivada da função que está dentro. Derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. Então, essa daqui é a derivada da função raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Tá bom? Se eu tivesse assim, ó, por exemplo, deixa eu ver aqui outro exemplo. Diga. Pode, mas vai recair no mesmo. Porque o meio cai, diminui uma unidade, só que depois sempre você vai ter que multiplicar pela derivada da função que está fazendo a composição, que é a x ao quadrado mais 1. Então você vai resultar nisso aqui, só que no final você tem que multiplicar por 2x, que é a derivada da x ao quadrado mais 1. Tá bom? Então se fosse essa aqui, ó, da letra B, f de x igual ao seno de x ao quadrado. Primeiro deriva que está fora, aplicada na função que está dentro. Normal. Vamos tentar fazer. Quem é a função que está por fora? Seno. Função que está por dentro? X ao quadrado, que está fazendo a composição. Então, qual é a derivada do seno? Cosseno. Então, é cosseno aplicada na f mesmo, aqui dentro, vezes a derivada da função que está fazendo a composição. Quem é a derivada de x ao quadrado? 2x. Pronto. Essa é a derivada da f. Pela regra da cadeia. Difícil? Não, mas tem que treinar. Porque no início você vai se confundir um pouquinho.
tá? Mas não é difícil. Olha só outra. Seno ao quadrado de x. Agora, vamos ver se vocês estão atentos. Quem é a função que está por fora, entre aspas? Não. É a x ao quadrado. Aqui é a composição da x ao quadrado com a seno de x. Eu estou pegando o seno de x e jogando na x ao quadrado. Para você visualizar melhor isso, você faz assim, ó. Seno ao quadrado de x é seno de x e bota um parêntese grandão assim, ó, ao quadrado. Agora deu para enxergar? Então você está compondo a x ao quadrado com a seno de x. Você está pegando a seno de x e colocando na x ao quadrado. Então aqui está por fora é a x ao quadrado. Qual é a derivada da x ao quadrado? 2x. Então vamos lá. Então qual é a derivada da seno ao quadrado de x? É 2 seno de x. Só que eu tenho que multiplicar pela derivada da de dentro. Qual é a derivada da seno? Cosseno. Pronto. Agora sim. Essa é a derivada da seno ao quadrado de x. Deu para entender? Tá? Então lá na casa de vocês, quando vocês chegarem hoje para jantar, vocês vão colocar o caderno do lado e vão resolver todas essas derivadas aqui, ó. E mais todas as que tiverem no livro. X menos 1, x ao cubo menos 1 elevado a 100, 1 sobre raiz cúbica desse troço aqui, esse aqui e essa aqui também. Tá bom? E na próxima aula a gente resolve essas. Gente, forte abraço, beijo no coração e até a próxima, tá?